Irmão. Feliz sábado, que a paz do nosso bom Deus permaneça no meio de nós, que a graça do Deus Altíssimo nos sustente, que a misericórdia dele nos abrace e que o amor maravilhoso dele esteja enchendo o nosso coração. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, depois do nosso encontro de ontem à noite, com muitos de vocês, outros que não vieram, assistiram pela internet, alguém falou comigo pelo Face, que estava de casa me assistindo, como tem outros agora também pela internet, e a todos que estejam ouvindo essa palavra, estejam recebendo esse culto, receba do Senhor muita bênção, muita graça, muita paz. E ontem, quando eu cheguei aqui da igreja, falava com meu marido e disse: estou muito apaixonada pelos portugueses. E ele disse: volta para casa, hein? Acho que bateu o medo. Mas vocês são muito calorosos, muito amorosos, me senti realmente muito bem recebida, muito feliz. E trago novamente, para quem não estava aqui ontem à noite, lembro outra vez que trago o carinho, o abraço da Novo Tempo. É muito especial para nós que estamos lá do outro lado fazendo um trabalho que muitas vezes nem nos damos conta de que está chegando tão longe, que está chegando a Leimar, que alimenta muitos de vocês aqui em Portugal, ali em Angola, ali em outros países, como no Japão, quando estive no ano passado. E lá algumas pessoas me diziam assim: Darleide, muitas vezes são vocês quem nos alimentam espiritualmente. Muitas vezes a Novo Tempo é a nossa igreja. E lá no Brasil também a Novo Tempo tem sido um assombro na pregação do Evangelho. As pessoas estão vindo para as igrejas com a Bíblia, a lição da escola sabatina, e estão chegando prontas na igreja para serem batizadas. E aí alguém vai dizer assim: mas você precisa fazer um estudo bíblico. E ela diz: não, mas eu já fiz o estudo bíblico. Com quem? Com o pastor Luiz Gonçalves, que é o nosso evangelista, que tem um programa na TV. E quando ele diz assim: chega mais, é um jeito que ele usa para dizer chega mais perto, as pessoas se levantam e vão para perto da tela, querendo muito receber a mensagem de salvação. Pessoas que estavam, por vezes, tentando suicídio, e quando o pastor Luiz Gonçalves ou o pastor Ivan Saraiva os chamam, e tantos outros pregadores, chamam o indivíduo para aceitar a Jesus, eles largam a corda do pescoço, como nós já gravamos esta história, uma dessas histórias. E o homem que estava com a corda na mão, e ele estava passando e a televisão estava ligada. E tinha um pastor, e era o Luiz Gonçalves, dizendo para ele: o que você vai fazer? Para onde você vai? E aquele homem ficou constrangido, com a corda na mão, pronto para morrer, para provocar a própria morte. E então ele parou e ficou ouvindo e pensou: quando terminar eu vou suicidar-me. Graças a Deus não suicidou-se, porque ele ouviu a voz do Salvador dizendo: eu amo você. E as igrejas estão cheias de pessoas que estão vindo para a igreja fortalecidas na palavra. E quem diria que a igreja de Deus teria uma televisão abraçando o mundo, abraçando tantos continentes, sendo uma televisão de tão grande qualidade como é no Brasil. Nós somos reconhecidos lá como a igreja que tem uma televisão que não faz vergonha a ninguém. No ano passado, 2 jornalistas estavam fazendo uma pesquisa a respeito dos canais religiosos ali no Brasil. E eles encontraram a Novo Tempo. E lá no Brasil tem muitas TVs religiosas. Aqui também? Não. Lá tem muitas. Aqui é bem diferente a realidade do proselitismo, a pregação do Evangelho não é tão aberta quanto lá, não é isso? E então, aqueles 2 jornalistas estavam pesquisando e, apesar de o Brasil ser um país muito religioso, há muita crítica a respeito dos evangélicos. Há muito preconceito ainda por causa de escândalos, da má condução do Evangelho por parte de muitos, e há quem olhe com descrédito. Parece um paradoxo, mas é assim. E principalmente as pessoas, muitos ainda acham que igreja é coisa de gente sem cultura. É de gente que às vezes tem interesse de ganhar o dinheiro das pessoas, mas não são muito inteligentes, não são cultas. E aqueles jornalistas pesquisando os canais para fazer um trabalho, um documentário, encontraram a Novo Tempo. E quando eles começaram a assistir a Novo Tempo para fazer o relatório, a pesquisa e colocar no seu documentário, eles ficaram encantados com a Novo Tempo.
E eles disseram, eles são muito diferentes. Os cenários dele, a cenografia deles é diferente. A linguagem deles é diferente. Eles falam de saúde, de educação, de família. Não somente tem pastores pregando a Bíblia, mas eles se importam com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Eles são diferentes. A música deles é uma música de grande qualidade. E foram ficando muito espantados que houvesse uma televisão religiosa com uma qualidade e uma beleza tão grande. Modéstia à parte, mas isso é glória ao nosso Deus. Ele é digno. Nós éramos um grupinho pequenininho de 6, 7 pessoas, querendo fazer um trabalho há 18 anos, 20 anos talvez, no máximo, quando esse grupinho começou a se reunir e fazer algum trabalho de televisão. As rádios já existiam, hoje nós temos 18 rádios no Brasil, espalhados, e nós fomos crescendo como televisão também, crescendo, e hoje nós somos 500 funcionários. Ainda é pouco para o trabalho que se faz. Nós temos gravadora, temos a televisão, temos o departamento que trabalha para a internet e temos a escola bíblica, que tem cerca de 40 pessoas. Ali trabalham os arautos do rei, que não somente cantam, mas trabalham todos os dias na Novo Tempo, de 7h30 às 5h30 da tarde. Quando não estão cantando, eles estão no escritório. Leandro Quadros, Arilton de Oliveira e tantos outros, e muitas mulheres, muitas servas de Deus, um total de 40 mais ou menos, que se dividem ali na escola bíblica e nos Anjos da Esperança, para receber os pedidos de estudo bíblico, pedidos de aconselhamento, e aquele povo trabalha ali todos os dias para atender da melhor maneira possível a Igreja de Deus. Portanto, eu trago notícias do que Deus tem feito através de uma televisão, que está nas principais capitais do Brasil, em todas as parabólicas, em todos os cantinhos minúsculos do Brasil e nas grandes cidades, o Evangelho está sendo pregado. Nos arranha-céus, onde talvez seja muito difícil até um comportor chegar e vender um livro, onde é muito difícil o missionário chegar lá naqueles prédios enormes na Grande São Paulo e em outras capitais, a televisão está lá. Nas TVs a cabo. Há um custo muito alto para a igreja, mas vale muito a pena, porque cada centavo investido repercute na salvação de alguém. Então, Deus seja louvado pelo trabalho de Deus. Sabe, amados, eu digo que o Senhor é quem mais tem pressa em salvar. Quando Jesus olhou para aquele homem baixinho sobre uma árvore, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce devagar. É desce devagar que Jesus diz para Zaqueu? É desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Hoje a salvação entra na tua casa. Fala para mim, se a igreja de Deus dependesse da nossa pressa, Jesus voltaria quando? Jesus não voltaria. Mas quem é que tem pressa? Jesus. Quando é que a igreja de Deus vai estar pronta, vai estar cheia do poder de Deus para espalhar essa mensagem como folhas de outono? Se não for pelo Espírito de Deus, nós não faremos. Nós estamos muito ocupados com as nossas coisinhas. Nós estamos muito satisfeitos. De alguma forma, nós estamos satisfeitos. Se não estivéssemos, nós estaríamos mais apressados para sairmos desse deserto. E o Senhor levanta rádio, televisão, num país que não é considerado um país rico e não, de fato, tem as suas riquezas, mas talvez mal visto por países chamados países desenvolvidos, e o Senhor levanta ali um meio de anunciar a sua salvação e a sua glória. Os homens não fizeram o que fizeram senão pelo Espírito de Deus. E olha, o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a face da terra, amém? Em grande medida. Nos países difíceis de pregar o Evangelho, aqui neste lugar e em tantos outros ainda mais difíceis, não duvidem, o Espírito de Deus está a trabalhar. Pastores nossos, provavelmente daqui também, missionários daqui, estão em países onde a pregação do Evangelho é impossível para os homens. Eles estão ali infiltrados, estão ali como servos disfarçados. E o Espírito de Deus tem passado por lugares daquela chamada janela 1040, onde o Evangelho e Jesus não se pode ser anunciado,
E o Espírito de Deus está trabalhando naqueles lugares com sonhos. As pessoas estão, enquanto dormem, sonhando com o Salvador, com o Messias, com Jesus, sem saber quem Ele é. E quando um missionário, quando um servo de Deus está por aquele lugar e se encontra com pessoas, o Espírito já visitou primeiro e estão se levantando pessoas convertidas no nome do Senhor, porque o Espírito foi à frente antes de o missionário chegar. Porque Deus tem pressa. A igreja de Deus precisa acordar para não perder-se, mas o Senhor Jesus não pode esperar por nós. Ele precisa avançar, o reino de Deus precisa avançar. E nós já estamos no tempo de tardança. Lembra da parábola das 10 virgens? Quando as virgens acharam que o noivo demorava a chegar, elas dormiram. Muitos de nós estamos achando que o Senhor demora. E em vez de aproveitarmos o tempo de tardança, nós dormimos e permanecemos sem azeite na lamparina. A igreja de Deus, de alguma maneira, ainda que dentro dela há homens e mulheres acordados, firmes na palavra, cheios de poder, aos que dormem achando que o Senhor demora. E não entende que a demora do Senhor é para salvar você, é para salvar esse mundo perdido, é para salvar essa terra escura das suas próprias trevas. Que o Espírito Santo acorde o seu povo dia após dia. Mas vocês sabem que a igreja de Deus não vai acordar um dia desses, toda ela reavivada. Sabemos que será indivíduo por indivíduo, homem e mulher, meninos e meninas, crianças e jovens. Povo de Deus, o nosso Deus se aproxima. O nosso Deus se aproxima. Estejamos despertos. O nosso Deus é bom e só ficaremos para trás se assim escolhermos, porque da parte dele a salvação e o seu reino está pronto. A mesa está posta. E ele diz, só um pouquinho mais, e eu já volto para buscar vocês. E é para lá que nós vamos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bendito seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, no verso 1. Pai querido, abrimos a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente para compreendermos essa palavra que é viva e saiu da Tua boca, para vivificar a nós. Senhor, se nos repreende, nos repreenda com misericórdia. Se nos fala ao coração, fala, Senhor, queremos ouvir-te, mas tenha compaixão de nós. Abraça-nos com tua misericórdia. Levanta-nos da nossa mornidão. Acorda-nos para o teu reino. Enche-nos com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Vou ler outra vez, porque quero que essa mensagem fique muito clara, porque vamos continuar pensando a respeito do que o Senhor Jesus dá à sua igreja, poder. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O que vimos aqui? Vimos Jesus chamando a sua igreja, chamando o seu povo, os seus 12 homens, e sobre aqueles 12 homens ele derrama autoridade, poder, sobre todos os espíritos imundos, sobre toda a enfermidade, encheu-lhes de poder e os enviou para curar, para libertar, para anunciar que o reino de Deus havia chegado. Nós estamos reunidos e a proposta do Ministério da Família é falarmos a respeito de relacionamento, falarmos a respeito da vida da família, a relação conjugal, a relação com os filhos, a relação de relacionamento que deva haver entre nós e que sustentam a nossa fé. Muitas vezes o que nos sustenta é sim o amor de Deus revelado em família.
Mas eu quero tomar um viés, um caminho aqui da nossa conversa, pelo desejo de Deus em dar à família de Deus poder e autoridade sobre as trevas, sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades. Que enfermidades? Podem ser as enfermidades do corpo, mas especialmente as enfermidades da alma. E é dentro de casa que muitas vezes as famílias desenvolvem as mais terríveis doenças emocionais, psíquicas. É dentro de casa que os traumas, muitas vezes os traumas são provocados dentro de casa. Dentro de casa é que nós enfrentamos a angústia, a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo, a tristeza. Porque muitas vezes nos falta dentro de casa mais amor, mais autoridade espiritual, mais poder da parte de Deus, para dentro de casa oferecermos uns aos outros bálsamo e cura. Cura com palavras, cura com o poder do Espírito Santo, cura com abraço, cura com misericórdia, cura com perdão. Tem homens e mulheres, pais e filhos, pessoas da mesma família que não conseguem liberar perdão um para o outro ou de um para quem foi ofendido ou ofensor. E o Senhor Jesus, e eu quero trazer essa palavra nessa direção, para nós entendermos que nós precisamos estar abertos ao chamado do Senhor, que quer nos dar autoridade espiritual, poder vindo da parte dele, para sermos ministros de cura e de poder nesse mundo de trevas, a começar pela nossa família. O Senhor quer a sua igreja cheia de poder. O Senhor não quer uma igreja que se arrasta languidamente por esse mundo, sendo vítimas, sendo homens e mulheres desonrados pelas ofensas, pelas ciladas, pelas maldades deste mundo. O Senhor quer uma igreja de pé, com a cabeça erguida na direção do Senhor, recebendo dele poder espiritual, para dar com voz de autoridade ordem às trevas no nome do Senhor Jesus e vivermos a plenitude da luz do Senhor. Para que se dê na nossa vida o que disse o salmista: caiam 1000 à direita, 10.000 à esquerda, eu não serei abalado. Mas como não serei abalado? Não é que não serei abalado porque tudo me vai bem. Não é porque tudo me sairá bem. Não é porque terei êxito e sucesso em tudo que eu fizer na vida. Mas é porque não serei abalado em minha fé. Não serei abalado na virtude do Espírito que há em mim. Eu ficarei firme até o fim. Ainda que passando pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Quando eu casei, 3 meses depois eu fiquei grávida. E quando a minha filha nasceu uma linda menina. Eu tenho o privilégio de ser mãe de filhas muito bonitas. E aquela minha primeira filha foi um presente. Eu queria muito ser mãe, muito jovem, mas quando casei, é como se dissessem assim: o que você quer ser quando crescer? E talvez eu dissesse: eu quero ser mãe. E então a minha filha nasceu, nossa filha nasceu. E quando ela estava com 5 meses de idade, ela começou a ficar enfermiça, ela começou a ficar com a pele amarelada, parecia icterícia. Conhecem assim? E então, passados mais alguns meses, quando ela completou 7 meses, ela estava dentro de uma UTI em coma. E eu muito jovem, agora com 19 anos, meu marido com 21 anos, nós agora vivíamos a experiência terrível de termos fé, de confiarmos em Jesus, de ficarmos algumas horas ajoelhados esperando que o Senhor nos visitasse, entrasse naquela UTI e tirasse a minha filha daquele leito de hospital, trouxesse a minha filha de volta para os meus braços e eu pudesse voltar para casa e contar a todos, junto com meu marido, testemunhando do poder de Deus em ter restaurado a vida da minha filha. Mas foi numa manhã de sábado, assim como essa, que uma médica veio no corredor do hospital e disse: mãe, pai,
a sua filhinha morreu. E foi extremamente doloroso, absurdamente doloroso. E eu e meu marido nos ajoelhamos no corredor do hospital, ali mesmo, na presença daquela médica. E oramos ao Senhor muito chorosos e dissemos: Senhor, agora mais do que nunca, faze-nos fiéis ao Senhor. O que nós diríamos? O que nós faríamos? 2 meninos agora estavam para enterrar um bebê. E para onde foram as orações que fizemos? A fé que depositamos nele, que dissemos a ele que críamos que ele poderia entrar naquele hospital e poderia curar a minha filha. E quando agora vem a médica e diz que a minha filha morreu, o que você faz com a fé? O que eu fiz com a minha fé? Cai 1.000, diz a palavra à direita, 10.000 à esquerda, eu sempre troco, nunca sei se é da direita ou da esquerda, mas cai um monte de gente ao redor. E você não se mantém abalado, não é porque você vai ter êxito em tudo sempre, mas é porque se você crê no nome do Senhor, ainda que doa, ainda que você precise enterrar o seu ente querido, você vai, sem ter a sua fé abalada. E quando a sua fé estiver por cair por terra, o Senhor Jesus toma o teu fio de fé e levanta você outra vez. Porque a nossa fé, a nossa fragilidade e a dor, muitas vezes nos levam ao último segundo de desespero, quase como que se distanciando definitivamente do Senhor. E Ele nos ampara quando tudo está por vir abaixo. E era madrugada, quantas madrugadas. Eu acordava com meu marido, e eu acordava antes dele, como mãe, eu amamentava ainda, meu leite derramava, quando ela morreu ainda e ficou derramando todo o leite. E eu acordava pela madrugada com muito frio, com muito calafrio, uma dor que não tem uma explicação para dar, uma saudade, uma falta muito grande, um senso de impotência muito grande. E lágrimas que me enrolavam, e meu marido me abraçava, me cobria com muitos cobertores, e ficávamos juntos ali só chorando. Mas eu nunca, nem ele, nunca nós desistimos de crer na palavra de Deus, que diz: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Igreja de Deus, e eu digo a vocês, não se apartem da palavra. O mundo vai dizer coisas bonitas, o mundo vai apresentar, ou mesmo a igreja pode trazer a vocês desafios importantes, e a vida. E se você não estiver fiado na palavra de Deus, se as promessas do Senhor não estiverem entranhadas no teu ser, você vai cair. Porque pela fé, pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus é que vem a fé. Guarde as promessas do Senhor. E eu guardava as promessas que dizia: ainda que morra, viverá. E eu repetia: ainda que morra, viverá. A minha filha vai viver. E eu, ainda que eu morra, eu viverei pela fé no Senhor. Portanto, eu não estou dizendo que a igreja de Deus, que a sua família, que você marido, você mulher, filhos, jovens, meninos e meninas, não é declarado na palavra que se nós formos fiéis e tivermos no Espírito, e se nós buscarmos ao Senhor, nós teremos êxito em tudo. Nós teremos provas, mas passaremos pela prova, por todas elas passaremos. Ainda que, como diz o salmista outra vez, ainda que andando no vale da sombra e da morte. Ninguém passa pelo vale da sombra e da morte sorrindo. Ai, que prazer de morrer. Não, isso é insano. Você chora, você sente saudade, você sente, a emoção vem, mas aí a tua razão vai lembrar: ainda que morra, viverá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, o Senhor está comigo. Sabe, uma vez Davi, o rei Davi, estava sendo perseguido pelo seu próprio filho para matá-lo. E a declaração feita por Davi me faz pensar da necessidade que temos de guardar a nossa confiança no Senhor, custe o que custar. Ele disse: eu deito e logo durmo, porque o Senhor me sustenta. Sabe como era o nome do remédio que Davi tomava para dormir quando tudo estava caindo aos pedaços ao seu redor? Sabe como era o nome do remédio que ele tomava para dormir quando o filho dele estava perseguindo o próprio pai para matá-lo?
O nome do remédio que Davi tomava para dormir chama-se sustentanol. Sustentado no Senhor, ele dormia. Então, esse poder que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus deu para a sua igreja, é o poder, a autoridade espiritual, é o poder que a igreja de Deus precisa e o Senhor Jesus quer nos dar. Agora eu quero me adiantar com vocês para o capítulo 17. E bem justamente tem um episódio que foi citado na escola sabatina pelo professor de hoje, que tão belamente compartilhou conosco a mensagem. Capítulo 17 do Evangelho de Mateus, onde estávamos lendo. Diz assim, lembre-se que lá no versículo 1 do capítulo 10, nós lemos que Jesus deu poder e autoridade. Não se esqueçam daquilo. Deu poder e autoridade. 6 dias depois, não significa 6 dias depois daquele episódio. 6 dias depois do episódio anterior, que nós não vamos ler agora. Mas diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias e conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Nós ainda vamos voltar a esse capítulo. Quando no alto do monte Jesus estava com seus 3 discípulos, amados, Jesus toma dos 12, ele toma 3, sobe no monte e os outros 9 ficam. Mas os 12, os 9 que ficaram, os 3 que subiram, haviam anteriormente recebido poder e autoridade. Não percam isso de vista. Jesus toma aqueles 3 e vai para o alto do monte. Ali se revela uma amostra do que será a glória do Senhor. O brilho na face e na roupa de Jesus. A glória e a majestade do Senhor ali, diante daqueles 3 mortais, escolhidos por Jesus, dado a eles poder e autoridade, os leva e os deixa testemunhar da glória do Senhor. E eu acho fantástico que Pedro tenha subido lá. Se teve lugar para Pedro no alto do monte, tem lugar para mim e para você. Se teve lugar para Tiago e para João, um filho do trovão, outro, aqueles 2 ali, hein? A mãe pediu até que eles sentassem do melhor lugar ao lado do pai. Nem sabia o que estavam dizendo. Ciumentos, egoístas. Se tem lugar para eles na companhia de Jesus, se Jesus permite, então tem lugar para todos nós. Porque Deus nos toma de um jeito extraordinário e trabalha em nossa vida de um jeito tão extraordinário que Ele ainda em sua misericórdia nos permite ver da sua glória. Mas Pedro, como bem dissestes e como bem lemos, Pedro se acomoda com coisas pequenininhas. Tem ali Elias, Moisés, Jesus e Pedro, vamos fazer uma cabaninha? Vamos fazer uma coisinha por aqui? E sabe onde é que os crentes se perdem? Não é porque não sabem das doutrinas, não é porque não sabem dos mandamentos. A igreja de Deus perde poder. É quando perde de vista o grande que Deus nos dá e nos perdemos com coisinhas minúsculas. Nós nos perdemos nas coisinhas menores. O Senhor lá revelando a sua glória, sua majestade, Jesus resplandecente, Moisés que passara pela morte, ressuscita, está ali, Elias que não passara pela morte, como dizem aqueles 2, aos que passarão pela morte, aos que não passarão, era uma mostra do que será na volta do Senhor. E Pedro, em vez de ficar admirado, e disse, claro, eles estavam morrendo de medo, mas em vez de ele ficar admirado e dizer, Senhor, vamos subir de vez para a glória, ele diz, não, vamos ficar aqui. Em vez de ele desejar mais, ele fica no raso.
E às vezes nós também estamos aqui, muito no raso, muito aquém. E o Senhor nos mostrando mais, e a gente querendo construir cabaninha. Tem ou não tem gente que está esperando Jesus voltar e trabalha 24 horas para construir o reino deste mundo? Tem gente preocupada com as contas, com o relatório, com seus estudos, com o seu doutorado, o seu pós-doutorado. E são coisas muito válidas, muito necessárias, mas nunca deveriam tomar o lugar da revelação da glória de Deus. Às vezes dentro de casa nossos filhos não veem os pais orando, clamando, lendo a palavra, louvando. Nossos filhos não estão vendo seus pais buscarem ao Senhor em espírito e em verdade. O que será dessa geração? Nossos filhos não são ensinados na palavra como deveria. O que será dessa geração? Porque nós estamos muito ocupados com as nossas tarefas, com as nossas coisas. E o Senhor nos dando poder, nos dando autoridade, nos dando espírito. E nós ocupados com coisas pequenas, com coisinhas aqui. Mas na hora em que Pedro está sugerindo as coisinhas pequenas, o próprio Pai fala. É extraordinário quando o Pai fala, porque Ele fala pouco e fala tudo. Ele disse só 2 coisas. Esse é o meu filho amado, Pedro, João, Tiago. Esse é o meu filho amado, meu filho amado. Por falar nisso, pais, vocês dizem aos filhos de vocês, filho amado. Aos homens dessa igreja, os pais, têm dito às suas filhas, filha, você é minha filha amada. Se você não disser, um homem qualquer vai dizer, e ela por nunca ter ouvido isso de você, não ter aprendido que é uma menina, uma mulher amada do seu pai, ela pode cair no amor fútil de homens que não deveriam ser permitido que entrassem na vida delas. Tem muitas meninas se entregando a homens a quem não deveriam se entregar, porque faltou colo de pai, abraço de pai, beijo de pai, dizendo você é minha filha amada. Mães que precisam dizer aos seus filhos, às suas meninas, aos seus meninos, pais e mães, dizendo eu amo você. O pai sempre declarou amor a Jesus. O pai sempre, em toda oportunidade, ele dizia, esse é meu filho amado, esse é o meu filho amado. Ele tinha prazer em dizer, esse é meu filho amado. E ele disse mais uma vez, e disse outra coisa, a segunda coisa. Ele disse, ouça meu filho Pedro, ouça meu filho João, ouça meu filho Tiago. Igreja de Deus, nós precisamos ouvir mais Jesus. Às vezes me pedem para fazer palestras, especialmente para jovens, mas enfim, de modo geral para os casais, e me pedem para levar dados, estatísticas, e eu digo, não, eu vou levar a palavra. Mas me traga a psicologia, vai virá, mas eu vou trazer a palavra, porque nós precisamos ouvir Jesus. Eu ouço Harvard, eu ouço pós-doc, eu ouço a ciência, eu ouço. Mas isso tudo ao redor, o que importa é ouvir Jesus. Ensine seu filho a ouvir Jesus. Quando trouxer os seus filhos para ouvirem a palavra, traga Jesus, não é? Jesus. Encha seu filho da experiência com Jesus. Filho, o que diz Jesus? Jesus. Olha que nome doce. Jesus. Jesus. Mas o relógio corre e a palavra de Deus ainda quero trazer com vocês a sequência, o que houvera. Verso 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ouviram, igreja? Um homem leva seu filho, a quem? A quem aquele homem levou seu filho? A quem? Aos discípulos. Levando aquele homem, o seu filho, aos discípulos, no meio da multidão,
Eles ficaram envergonhados, porque eles não tinham poder para expulsar o espírito imundo, ou os espíritos imundos que estavam naquele menino. Ué, o que nós lemos no capítulo 10, verso 1? Que Jesus deu autoridade e poder para expulsar espíritos imundos e curar toda a enfermidade. Alguns dias depois, alguma coisa acontece que nenhum daqueles discípulos conseguiram tirar o espírito imundo da vida daquele menino. O pai traz o seu filho com toda a sua fé para que ele fosse curado por aqueles homens que eram cheios do Espírito de Deus, cheios do poder de Deus, que andavam com Messias e que, ou pelo menos, tinham já curado a tantos. Ele vai cuidar meu filho. Leva o filho. E eu fico imaginando o que foi que os discípulos fizeram. Será que eles impuseram as mãos e disseram: arreda, Satanás? O que será que eles disseram? Eles devem ter feito orações, eles devem ter insistido, eles devem ter dado voz de comando, eles devem ter falado muitas vezes, e um falou, o outro falou, e o menino estava ali possuído. Os fariseus à volta, o povo à volta, começaram a ver aquela cena, e quanto mais eles falavam, oravam, impunham as mãos, mais o menino estava possuído. E o pai em desespero, e aparecem os sacerdotes, e os outros apareceram e disseram: mas cadê o poder de vocês? Cadê a autoridade de vocês? Cadê o tal do Messias, o Filho de Deus, onde ele está? Cadê? Vocês não conseguem tirar um espírito imundo de um menino? E zombavam, e riam, e debochavam. Sabe o que é isso? Quando a igreja de Deus perde o poder, quando uma família de Deus não tem poder espiritual, não tem autoridade espiritual, mesmo quando fora dada pelo Senhor, perdeu-se, e porque perdeu, ainda precisamos falar disso, mas tendo perdido a autoridade espiritual, o mundo ri. E sabe o que o mundo está rindo da gente? Dizendo: a igreja de vocês tem tanto divórcio quanto os que não são cristãos se divorciam. Vocês se divorciam, vocês se ofendem, vocês se magoam, vocês brigam entre si, vocês têm ciúmes. Que poder! Igreja poderosa! Conta outra! Vocês guardam sábado, são dizimistas, são ofertantes, vocês são bonitinhos, todo sábado, todos bonitinhos, a coisa mais linda. Mas poder? E o mundo ri da igreja de Deus e da família de Deus, quando a família de Deus perde poder espiritual e se torna como todos. Quando o Senhor nos fez extraordinários e nós deixamos o extraordinário de Deus e nos tornamos comuns. Agora, amados, por que será que aqueles discípulos perderam poder? Se o Senhor Jesus deu e eles perderam, por que perderam? Eu preciso saber disso, para que eu não perca poder, para que a autoridade espiritual que o Senhor me deu permaneça em mim, seja acrescida ainda de maior autoridade para a glória dEle, para que o reino dEle seja visto e avance e outros desejem conhecer mais do Jesus que é visto em mim. O que pode ter sido, igreja? Vamos pensar. Coisa pouca, que o tempo voa. Se bem que eu não sei para onde que a gente quer ir se o dia é do Senhor, né? E vamos almoçar aqui, bem gostoso. Mas vamos pensar, o que pode ter acontecido que eles perderam o poder? Não tinha fé. Mas vamos trazer para a vida prática, tá? Atitudes, vida prática do cristão. O que será que na prática, ali nas atitudes, no comportamento, no que vem lá de dentro e é visto aqui fora, o que pode ter aqui dentro no coração dos discípulos permitido com que eles se comportassem, agissem, falassem de maneira que perderam o poder espiritual? O que poderia ser? Falta de fé, claro que é válido. Autossuficiência, válido. O maior, quem era o maior? Quem é o maior? E por conta disso, do espírito de ciúmes, de arrogância, o que vocês acham que aconteceram com aqueles 9 discípulos, quando eles viram que 3 deles, 3 dos 12, foram escolhidos para subir com Jesus e eles não? Ciúmes.
inveja. Ou vocês não acham que daqueles 9 discípulos alguém deve ter dito: por que Pedro subiu? O que Pedro tem mais que eu? Ou Tiago, João, por que Jesus levou 3 e não levou a nós todos? Nós todos somos discípulos, nós todos somos bons, nós todos merecíamos subir lá no monte. Eu nem sei o que Jesus foi fazer lá. E eles ficaram entre si, discutindo entre eles, cochichando entre eles, discutindo a respeito do porquê eles e não nós. E foram ficando inflamados, e quando eles ficaram cheios, o eu inflamado deste tamanho, eu ofendido, eles perderam a lucidez espiritual. E será que existe em nosso meio intrigas? Será que dentro da nossa casa tem algum tipo de ciúmes, algum tipo de coisinhas, picuinhas, coisinhas que estão por meio delas sendo minado o nosso poder espiritual? Será que às vezes eu encontro mulheres falando mal do seu próprio marido e eu morro de medo delas, porque se ela fala do marido, imagina de mim, eu fujo. Eu penso, meu Deus, ela dorme com ele, está falando isso dele, imagina de mim. Livrai-me do corpo dessa morte. Se nós temos entre nós desavenças não administradas, não resolvidas, se nós fazemos a Santa Ceia e nós não lavamos de verdade o pé do outro, que poder espiritual eu tenho? Que poder? Eu venho na casa de Deus meio que sonolento, meio que caindo para cá, para colar, meio que sem vontade, meio, lá é o costume. Vem buscar que poder. Vocês são homens e mulheres, jovens, crianças, somos povo de Deus e somos inteligentes. Eu não preciso ficar esmiuçando todos os detalhes, mas eu acho que a mensagem já é clara por si só. O Senhor quer nos dar poder espiritual. O Senhor quer homens e mulheres, sua igreja cheia do poder dEle, para enfrentar as hostes, para enfrentar as provas, para enfrentar as ciladas dos demônios, para sermos povo de Deus que avança anunciando Jesus, quer sejam a vida, sejam as coisas favoráveis ou desfavoráveis, mas nós vamos perdendo o poder. Nós não podemos dizer que o Senhor não nos deu poder, Ele nos deu. Quem tem a mensagem de saúde que o povo de Deus tem? Alguém tem? Quem tem a mensagem de saúde que nós temos? Antes que a ciência dissesse, nós a temos, porque o Espírito Santo nos deu. Mas nós vivemos a nossa mensagem de saúde? Só pensa, não declara nada, por favor. Só pensa. Porque vai que... Mas nós validamos a mensagem de saúde que faz parte da mensagem do terceiro anjo. É um dos braços da pregação do Evangelho dos últimos dias. Mas quem mais prega de saúde hoje é a igreja de Deus ou o mundo fitness? Ou as meninas andam fazendo muita dieta para ficar de barriguinha sarada, de corpinho sarado. Os meninos querem ter peitoral sarado, querem músculos e querem ser bonitos porque o mundo é fitness. Mas o Senhor Jesus, em sua ciência, o Senhor, o nosso Deus, no seu Espírito, Ele nos disse, vocês são meu templo, vocês são minha casa. E nós dissemos, é, Senhor? Tá. Mas o mundo fitness me conquista. E às vezes eu vejo o povo de Deus fazendo dieta. Tô de dieta. Fazendo a dieta da lua. Eu olho para a lua para ficar magra. O que está fazendo? Não, eu não estou comendo carboidrato. Eu só como alface para ficar, porque é o verão. O que é? O povo de Deus não faz dieta, não. O povo de Deus vive a obediência e faz jejum. Quem faz jejum, se santifica e ainda fica bem. Inclusive, quando os discípulos perguntam para Jesus, por que será que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E ele disse, faltou-lhes fé, ó geração incrédula, até quando me tereis entre vós?
Aí o Senhor Jesus cura aquele menino pela fé do seu pai. Preste atenção, pela fé do pai. O menino estava possuído, ele não podia crer. Vamos lá, pai e mãe, onde está o joelho, ou estão os joelhos, orando pelo filho que não está cá? Como anda a fé de vocês? Como anda a nossa fé buscando ao Senhor sem cessar, pelos nossos queridos, pelos pais, pelos filhos, pelos que não estão na casa de Deus? Vamos lá, aquele pai disse, sim Senhor, eu creio. Ele disse, então está curado o teu filho. E aquele menino ficou livre. Depois os discípulos à parte perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos? Ele disse, faltou oração, e há uma caça de demônios que só saem com jejum. A igreja de Deus precisa jejuar mais, estar conectado com o Senhor, com mente clara, coração aberto, comendo simples, comendo pouco, vivendo a experiência de João Batista como vivera no deserto, vivendo simples, roupa simples, vida simples. Pouco nos é necessário para viver. Precisamos mais do pão espiritual, do poder espiritual. Nós precisamos, às vezes, como pais, nós estamos criando os nossos filhos para eles terem sucesso na vida. Nossos filhos não precisam ter sucesso nessa vida. Nossos filhos precisam ter um lugar, a mesa do Cordeiro, a ceia do Cordeiro. Lá tem um lugar para os nossos filhos, e isso é sucesso. Nossos filhos precisam saber mais de Jesus Cristo, do seu poder e do Espírito Santo. Quantos dos nossos filhos sabem que estas crianças que vieram aqui, os jovens que cantaram, tocam, essa geração jovem, eles sabem que esta é a geração que será cheia do Espírito Santo para anunciar Jesus. Será que aqui nessa igreja, quando as crianças vêm à frente, quantas vezes vocês já contaram para elas do batismo do Espírito Santo? Quantos pais contam para os seus filhos, não somente do poder de Jesus em multiplicar os pães? Filhinho, Jesus multiplica pão, Jesus é poderoso. Aí os filhos ficam olhando para os pais que estão falando de poder e sucesso e dizendo, Homem-Aranha também é poderoso. Mas nossos filhos não precisam ser ensinados só a respeito de poder e sucesso. Nossos filhos precisam ser ensinados a respeito de salvação, de Jesus Cristo e sua grande misericórdia. Nossos filhos precisam ser ensinados a amar a Jesus. Mas aquela igreja ali com Jesus, naquele momento fora vencida, perdeu o poder. Mas o Senhor Jesus não os abandonou. Talvez hoje nós estejamos uma igreja ainda muito frágil. Talvez nós sejamos agora uma igreja que não recebeu e não tem feito uso do poder espiritual que o Senhor nos deu. Mas o Senhor Jesus não nos deixa. E Ele nos chama hoje para fazermos novo voto de entrega e vivermos em Sua presença. Uma vez eu e meu marido, e eu já estou concluindo, eu e meu marido fomos levados a dar estudo bíblico para uma família que servia a outros deuses e não ao nosso Deus. Eles eram de fazer trabalhos espirituais, enfim, uma série de maneiras de uma religião que adorava espíritos, recebiam espíritos e enfim. E eles aceitaram fazer o estudo bíblico. A filha deles estudava na escola adventista e abriu a oportunidade. E aqueles pais foram tocados pelo convite da filha e a convivência com a igreja. E eles aceitaram fazer estudo bíblico, e eu e meu marido demos estudo bíblico àquele casal. Nós tínhamos o cuidado de sempre, ao nos encontrarmos com aquele marido daquele casal, ou antes e depois, nós nos colocávamos em muita dependência do Espírito de Deus para nós termos o cuidado de entrar na vida daquele casal, na casa daquele casal, sabendo que nós estávamos pisando num terreno encantado, onde havia muito da outra parte e ainda não estavam sob o total controle do Espírito Santo. Então nossas palavras eram cuidadas, nossa maneira de nos conduzirmos eram cuidadas,
Nossa conversa girava sempre em torno de temas espirituais. A nossa presença ali tinha que ser uma presença muito certa de que o Espírito Santo estava conosco e nós não podíamos dar oportunidade para as trevas. E nós entrávamos ali blindados com a palavra e em oração, tementes, temerosos, reverentes ao Senhor Jesus. E assim nós dávamos o estudo bíblico para eles. Quando num dia, na minha casa, na sala de casa, nós nos ajoelhávamos para orar e sempre começávamos e terminávamos o nosso encontro com oração. Oração, a oração. Todas as vezes que você ora, você está dizendo ao céu: eu quero o céu na minha casa, na minha vida, ao meu redor. Quando nós oramos, nós estamos dizendo de que lado nós estamos. Quando nós louvamos, quando abrimos a nossa boca para cantar ao Senhor, Santo, 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 Deus onipotente. Eu estou declarando que o meu Deus é o Deus vivo e poderoso. E as hostes demoníacas batem em retirada quando o lugar onde nós estamos é terra santa e a presença do Senhor se faz. E naquele dia, na minha casa, depois de um culto de domingo à noite, nós estávamos no tapete da minha sala, ajoelhados de mãos dadas, nos despedindo depois de termos vindo da igreja para tomar um chá. E quando nós nos ajoelhamos de mãos dadas naquele lugar, eu, meu marido, aquela esposa e o seu marido, nós orávamos. Quando começamos a orar, ela ficou tomada de um espírito que não era o Espírito de Deus. Ela tentou largar da minha mão, eu comecei a cantar e o meu marido continuou orando. O marido dela uniu-se em oração, mas aquela mulher não estava sob o controle do Espírito. Ela tentava tirar os próprios sapatos e ela tentava tirar os sapatos quando uma voz dizia: eu quero sair deste lugar, vocês só falam nisto. As trevas se incomodam onde há palavra, onde há louvor, onde há um espírito quebrantado, onde há naquele lugar presença de Deus. Satanás não permanece. Portanto, igreja de Deus, faça da sua casa um lugar onde o louvor, a oração, o jejum, a palavra de Deus sejam comentadas, sejam digeridas, sejam conversadas. Converse com seus filhos a respeito do céu. Converse com seus filhos como está escrito na palavra. Quando você estiver caminhando, fale de Jesus. Quando estiver sentado, fale de Jesus. Quando estiver em casa, na refeição, onde estiver, fale de Jesus. Desligue os programas que não dignificam a glória do Senhor. Abafem as músicas que não dão glória a Deus. Joguem fora da casa de vocês aquilo que não traz glória para o Senhor. Limpem a vida, limpem a alma. Limpem a cozinha de vocês. Limpem os armários. Jogue fora tudo que não dá glória ao Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória do Senhor. Que a minha roupa seja para a glória do Senhor e não para a minha glória. Que o meu corpo vestido não seja para a minha glória, que não seja para marcar o meu corpo, mostrar o meu corpo, levar um homem a pecar olhando para o meu corpo e desejando o meu corpo. Uma saia composta, uma blusa composta, um jeito de viver composto, com o coração quebrantado, não para mostrar obras para o mundo, mas porque dentro do meu coração Jesus já fez uma obra e o mundo, se olhar para mim, há de ver as obras que o Senhor faz aqui dentro na minha alma. Que a sua comida, a sua bebida, a sua palavra, seus pensamentos, seus sentimentos sejam revestidos da graça do Senhor Jesus, para que venhamos a ser igreja poderosa, família poderosa, para a glória do Senhor. A minha filha foi enterrada ainda naquela manhã de sábado. Aquela manhã de sábado ainda corremos para que ocorresse naquele dia. E era mais ou menos 1h, daqui a pouco tempo seria a hora. E a minha filha foi colocada naquele túmulo. Mas o meu Deus virá, o seu Deus chegará, e um anjo do Senhor receberá a ordem do Deus Todo-Poderoso. Será dito o nome da minha filha, o nome dos nossos queridos. Aquele túmulo será aberto. Eu não sei onde está mais o corpo da minha filha. Era longe da minha casa, longe de onde eu vivo hoje.
Hoje eu não sei onde está o corpo da minha filha e nunca mais eu voltei para visitar onde fora colocado o corpo da minha filha e nem pretendo voltar. Eu não tenho trato com as coisas de agora, eu não tenho que visitar o pó da terra, eu não tenho que olhar para lá, e nisso não há nenhuma crítica a quem visita os seus mortos ou o lugar onde fora colocado os seus mortos. Mas no meu caso, eu escolhi não voltar, eu escolho ir para frente, para o alto, de onde me vem o socorro. E dali virá uma voz que dirá o nome da minha filha, ela será tirada do túmulo, ela me será dada nos braços pelo anjo, eu a terei comigo outra vez, ela crescerá até a estatura dos santos nos céus. E para sempre a eternidade é nossa em Cristo Jesus. Eu com a minha filha, a minha família completa. O Senhor me deu uma segunda filha. Ela nasceu 10 meses depois da morte da minha primeira filha. E olha aqui o detalhe que me faz crer outra vez que Deus é presente. A minha primeira filha nasceu no dia de domingo, um dia 1º, às 5h56 da tarde. A minha segunda filha nasceu no dia 1º, um dia de domingo, às 5h56 da tarde. O tempo, as horas, os minutos. Perdão, a minha primeira filha nasceu 5h56 da manhã e a minha segunda filha 5h56 da tarde. Num outro dia, num outro domingo, num outro 1º de maio. Eu sei que Jesus disse para mim e diz para você, eu conto as horas, os minutos, os segundos, e a tua dor vai passar. A tua dor vai passar. E a alegria eterna será declarada e nunca mais, nem pranto, nem choro, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e a igreja cheia do poder de Deus foi avançando, pais e filhos, avançando pelo poder de Deus, até que os portais da eternidade se abrem e Jesus diz, vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado. E a igreja de Deus, para sempre, pais e filhos, homens e mulheres, de todos os cantos, de todas as nações, onde haverá uma só língua, a língua do céu, onde haverá um só rei, um governo, um poder, o poder eterno. E é para lá que nós vamos, igreja. Esse lugar não é nosso, é para lá que nós vamos, porque o Deus poderoso está lá e anunciando a hora que virá para levar o seu povo, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Bendito seja o nome do Senhor. Não perca poder. Não perca poder espiritual por coisas pequenas. Não briga com seu marido por coisas pequenas, nem grandes. Difícil, né? Não briga com a sogra, não briga com a tua esposa, não ofende, não machuca. Quando errar, pede perdão, acerta tuas coisas. Irai-vos, mas não pequeis. Antes que o sol se ponha, pede perdão. E quem está falando com vocês é uma mulher que nascida numa região do Brasil chamada Nordeste, e onde as pessoas lá são ensinadas a não levar desaforo para casa. E a minha mãe, quando eu chegava em casa, dizia para minha mãe ou para o meu pai, mamãe, me bateram. E ela disse, por que não bateu também? Você precisa aprender a se virar. E quando eu conhecia Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu disse para ele, Senhor, eu não sei. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele disse, Senhor, eu não consigo. Ele diz, o que é impossível para os homens é possível para mim. E ele disse, Senhor, e eu digo, Senhor, não vai dar. E ele disse, se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E assim tem sido a minha vida. O Senhor tem feito grandes coisas, mas a maior delas é aceitar a mim, pecadora que sou, como candidata ao reino celeste. Se eu posso, se Pedro pôde, se Tiago pôde, se João pôde, nós podemos todos, pela graça maravilhosa de Jesus. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem? A mim mesma? Talvez eu seja a minha pior inimiga. Eu tenho que lutar contra o meu eu. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti.
minha voz, eu clamo a ti. Eu clamo ao Senhor por salvação, eu clamo ao Senhor por paz, eu clamo ao Senhor por misericórdia, por mim, por minha família, pelas famílias desta igreja, por tua igreja, teu povo, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.